bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos falar sobre perdão. E eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui, Jesus, ele após ensinar, a oração do Pai Nosso, Jesus, ele fala isso. Porque se você for analisar a oração do Pai Nosso, diz o que? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Então ali Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele fala o quê? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Por quê? Porque todos os dias, gente, nós tropeçamos em palavras, em gestos, em atitudes, em coisas que desagradam a Deus, falamos algo que não deveríamos ter dito ou pensamos também. Então nós precisamos lembrar que nós somos seres humanos e que nós precisamos perdoar. O perdão, gente, ele é uma escolha, uma decisão, ele não é um sentimento. O diabo nunca vai deixar você, eu senti que eu tenho que perdoar, não. O diabo faz com que a pessoa fique presa através de uma ofensa, através de mágoa, de amargura, de ódio, de ressentimento, de traumas do passado, de emoções. E ali ela fica detida, numa prisão, presa, exatamente. A gente costuma simbolizar isso como uma algema aqui, tá presa no pé. E a pessoa vai indo, vai caminhando, vai levando o outro junto, preso no pé, onde ela vai, onde ela dorme, onde ela vai passear, a pessoa tá junto. Só que é necessário que ela libere o perdão para as pessoas de coração. Ela não precisa conviver com aquela pessoa, mas ela precisa perdoar. E Satanás, gente, ele tenta prender a pessoa na ofensa. Por quê? Porque para ele é melhor que as pessoas fiquem com aquela culpa dentro de si que não conseguem se perdoar muitas vezes por algo que elas fizeram. Às vezes um pai de família que abandonou a esposa com os filhos e foi embora, ou arrumou outra, ou sozinho simplesmente deixou. Aquela culpa vai corroendo aquela pessoa por dentro. Eu abandonei meus filhos, eu deixei minha esposa. Ou aquela pessoa que agrediu outra, que fez dela sua vítima de violência doméstica, bateu, agrediu, era mãe dos seus filhos. E às vezes aquela pessoa fica lembrando o que eu fiz quando ela conhece Jesus, só que o diabo tenta prender ela na culpa. Ela não consegue se perdoar por aquilo que ela fez para outra, o dano que ela causou para outra. E Satanás vai prendendo ela ali. Ela não consegue receber o perdão de Deus, porque a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e ele é justo para nos purificar, para nos perdoar. Então, quem somos nós para ficar nos culpando? Quem somos nós para ficar pescando no mar do esquecimento, sendo que ele disse que por amor dele, ele já lançou lá e ele não volta a pescar? Então, saia dessa pescaria. Pare de voltar lá pescando o teu pecado, pescando coisas que já aconteceram. O que você entregou aos pés da cruz, deixe ali. Não pegue de volta. Eu quero ler algo aqui para você que a gente precisa se examinar
E todo o processo de dor e de traumas, e a gente precisa aceitar, gente, dar e receber perdão. E esse passo é de extrema importância no processo de cura. Sem ele, a gente fica incompleto. Temos que lembrar sempre que perdoar não desobriga as pessoas do mal que nos fizeram, mas libera do poder que mantinham sobre nós. A prisão, o peso, a culpa. Isso significa que abrimos mão da reafirmação da dor. Perdão é a decisão consciente de se libertar de sentimentos em relação às pessoas que nos prejudicaram, mesmo que elas não mereçam. Entender que perdão não tem nada a ver com sentimento e sim com mandamento. O perdão nos leva a viver uma vida imersa com Deus, imersão, profundidade. O que Jesus disse quando ele estava lá na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Jesus morreu por mim e por você sem ter culpa nenhuma, sem ter pecado nenhum, sem ter nos ofendido, nada. Mas ele decidiu levar minha culpa e a sua, minha dor e a sua, as nossas maldições. Ele se fez enfermo em nosso lugar. Então, se ele nos perdoou, perdão, gente, é uma decisão. Jesus decidiu nos perdoar, nos resgatar, nos reconciliar, nos comprar de volta, e nós não merecíamos. Nem sempre, gente, aquela pessoa as pessoas que nos prejudicaram, elas não merecem perdão, assim como eu e você também não merecíamos. Nós também não merecíamos o que Jesus fez. Nós não merecíamos o sacrifício dele lá na cruz, o perdão dele. O preço que ele pagou foi muito alto. E a gente precisa entender, eu quero ler aqui também com você, em Mateus 18, aqui onde Jesus fala para Pedro, né? Mateus 18, versículos 21 e 22, ele diz assim: quantas vezes se deve perdoar? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Ou seja, gente, a gente vai passar a vida inteira perdoando. Porque o diabo, gente, o nosso adversário, ele sempre vai tentar fazer com que a gente fique preso no pecado, porque não perdoar, gente, é um pecado maior do que fazer o mal a alguém. Quando a gente não perdoa alguém, eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro que se chamava A Importância do Perdão. Eu não li todo, mas aquele capítulo que eu li até hoje eu não esqueci. Ali naquele capítulo dizia assim: a diferença entre o sangue de Jesus e o sangue de Abel. Que o sangue de Jesus clamou por misericórdia, por perdão. E o sangue de Abel, a palavra diz que Deus ouviu o clamor do sangue de Abel da terra, clamando por justiça. E Deus fez justiça por Abel. Só que Jesus pediu misericórdia, Jesus nos perdoou. E a palavra, gente, ela nos ensina o quê? Com a mesma medida que eu medi, vai ser medido para mim. Se eu pedir para Deus: Senhor, faz justiça por mim, faz isso, faz aquilo. Na hora que eu for orar, quando eu for dizer: Senhor, me perdoa, Ele vai dizer: não, agora eu vou fazer justiça por você também. Você não pediu justiça pelo outro, então como é que você quer que eu te perdoe? Você está entendendo? Então, por isso que eu preciso perdoar, para que eu seja perdoado também. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso colocar diante do Senhor, colocar na cruz, confessar, abandonar e me arrepender. Então, a diferença foi essa.
que Jesus clamou por misericórdia, o outro pediu justiça. Então nós precisamos perdoar, porque se nós pedimos justiça, Deus vai fazer justiça por nós também. E aqui Pedro disse: eu tenho que perdoar o que? 7 vezes? 7 não, 7 vezes, Senhor, não, até 70 vezes 7. Quantas vezes, gente, durante o dia a gente erra, a gente tropeça e às vezes a gente nem percebe. Sabe que uma vez o pastor que me batizou, um dia ele contou para nós assim que ele tinha ido visitar uma irmã na igreja que ele pastoreava alguns anos atrás. Esse pastor já está na glória. E ele disse que aquela mulher foi parar na UTI do nada. Ela estava bem, de repente, foi. E ele foi visitá-la. E ele disse que no momento em que ele estava ali durante a visita, ele disse que o Espírito Santo disse para ele: fala para ela sobre perdão. E ele falou, ele disse: irmã, eu estou aqui, eu sei que a senhora está me ouvindo, a senhora está aqui entubada, assim, sedada, mas a senhora está me ouvindo, eu sei que no seu inconsciente a senhora me ouve. Eu vou lhe dizer algo. O Espírito Santo me mostrou aqui que a senhora, irmã, tem mágoa. E se a senhora tem mágoa de alguém, a senhora libere perdão, porque a senhora conhece a palavra, e se a senhora morrer hoje, a senhora não vai para o céu, a senhora vai para o inferno. No outro dia, aquela irmã estava no quarto. Aí ele foi visitá-la novamente e ela confessou, ela disse: realmente, pastor, eu tinha mágoa do meu marido, achei que eu havia perdoado, mas não perdoei, foi só da boca para fora. E aquilo estava matando ela. Aí passou um tempo, quando trocou o pastor lá da igreja de onde eu frequentava, onde eu era obreira, aconteceu outro fato parecido. Na época, daí o pastor pediu para que a irmã, ela frequentava a igreja de Porto Alegre, e os familiares ligaram lá para a igreja em Lajeado e pediram para que nós fôssemos fazer uma visita para ela, né, no hospital. E o pastor pediu para que eu fosse. Na época eu era funcionária do hospital. Eu lembro que eu fui à tarde, cheguei lá, já haviam 3 familiares e podiam entrar só 3. Então eu voltei para a igreja, eu disse: pastor, eu vou à noite. Aí à noite, como eu era funcionária, eu podia entrar. Eu entrei antes deles. Aí só puderam entrar 2. E eu estava ali aguardando até que eles começaram a falar: pois é, eu não sei quem que veio aqui visitar a mãe. E daí eu me apresentei, eu disse: eu sou, na época eu era obreira, né? Eu sou a obreira Eliane, eu vim aqui visitar a mãe de vocês a pedido da tia de vocês, assim. E eles: tá. Eu disse: mas não se preocupem que eu não vou me demorar, de repente até pode entrar outra pessoa. E realmente, gente, eu acho que eu não demorei nem 5 minutos. Eu fui lá, me apresentei, orei, e naquele momento o Espírito Santo me levou a fazer a mesma coisa que o pastor. E eu disse: olha, dona fulana, eu sou obreira de Eliane, da igreja tal, eu sei que a senhora está me ouvindo, a sua irmã mandou hoje, pediu para que a gente viesse aqui orar pela senhora, mas eu vou lhe dizer algo. Se a senhora tem mágoa de alguém no seu coração, que a senhora libere perdão, que a senhora fale com Deus na sua mente, que o Senhor está lhe escutando, libere perdão, fale com Deus, porque se a senhora morrer hoje, a senhora não vai para o céu. Eu não falei do inferno porque eu sei que aquela mulher não frequentava a igreja, então ela não tinha esse conhecimento. E eu orei e saí. Aí, né, cumprimentei os filhos, eles entraram e eu saí. Aí no outro dia essa senhora estava no quarto. Aí o pastor foi visitá-la. Mesma coisa. Para você ver, gente, que como a mágoa mata. A mágoa vai matando as pessoas aos poucos. A mágoa vai liberando o que hoje? Doenças psicossomáticas, gente. Fibromialgia, tumores, o câncer, a tireoide e por aí vai. Enxaquecas e por aí vai. Tem tantas coisas, porque a falta de perdão, uma ofensa que a pessoa guarda no coração e ela fica presa. E eu quero te dizer algo, que
A prisão emocional, só você consegue abrir a porta do perdão, ninguém consegue. A prisão emocional, gente, traumas, feridas emocionais, coisas que a pessoa sentiu, que ela foi ferida ou que ela feriu os outros e que ela está retendo aquela culpa e ela não consegue aceitar o perdão de Deus, só ela pode abrir a porta. Mas ninguém abre a portinha da prisão, ela fica como um passarinho lá dentro da gaiola, presa. E ali ela vai alimentando amargura, culpa. Ela vai ali e o diabo vai conseguindo matá-la aos poucos, vai matando, ela vai definhando, mudando as suas feições. Então essa prisão emocional, espiritual, gente, só você pode abrir a porta. A falta de perdão, ela é mais espiritual. Por que Jesus disse aqui? Pois, quando orardes, né, libera o perdão. Porque daí o teu pai que está no céu vai te perdoar também. Portanto, se você não perdoar os homens, aqueles que te ofenderam, teu pai também não vai te perdoar. Então é para você ver como é algo muito sério. Por que Deus colocou esta regra para nós? Este mandamento, é aqui que vocês têm que fazer. Por quê? Porque aqui está a chave. Porque se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoada. Não adianta, você pode fazer jejum, você pode fazer campanha de oração, mas se você tiver mágoa no teu coração, não adianta você dizer: Jesus, me perdoa, Pai, me perdoa. E muitas pessoas, gente, estão perecendo, sofrendo, cativas, minadas de mágoa, cheias de doenças, cheias de enfermidades, com bactérias. Pessoas estão sofrendo, gente, aprisionadas em cima de uma cama. Pessoas estão ali porque um dia alimentaram mágoa no coração dessas pessoas. Elas ouviram coisas a respeito de outra. Às vezes uma mãe, e sem ter a sabedoria, o conhecimento da palavra, acusava o pai, ou o pai acusava a mãe de algo que aconteceu na vida do filho. Ah, foi culpa sua isso. Aquilo foi sendo gerado, foi sendo alimentado, e aquela pessoa está presa naquilo ali, perecendo, sofrendo, padecendo. E ela não consegue liberar perdão, ou muitas vezes ela não consegue se perdoar, porque ela não conseguiu perdoar o outro, de repente já nem está mais aqui. E isso, gente, é algo muito sério. E isso vai definhando, isso vai matando a pessoa aos poucos. E a falta de perdão é algo que mais mata. Por isso que Jesus, aqui Deus colocou isso para nós, e Jesus disse para Pedro, 70 vezes 7, Pedro. Não é 7 vezes, 70 vezes 7. É o tempo todo, a vida toda. Nós vamos viver sempre perdoando, gente, porque o amor de Deus nos constrange. Nós fomos alcançados pela graça, pelo amor e pelo perdão do Senhor desde lá do Éden. Quando o homem pecou lá no Éden, o que Deus fez? Deus matou animais e fez roupas para o homem. Aí Deus disse: agora vocês vão ter que trabalhar. Mas lá do Éden, Deus já havia dado a promessa de que viria um homem, viria alguém nascido de uma mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus já disse: vou ter que mandar o meu filho. Porque esse pecado, somente o sangue de um justo pode refazer a aliança que foi quebrada. Então, o perdão, gente, ele nos aliancia com Deus novamente. Quando a gente perdoa alguém, quando a gente pede perdão a alguém, por mais que a pessoa vai dizer: ah, tá, eu te perdoo, mas você não precisa ficar esperando o perdão dela. O fato de você ter tido a humildade e ter reconhecido o teu erro com aquela pessoa e você ter pedido perdão para ela, já te livrou
dessa culpa, desse pecado, dessa dor, dessa prisão. Ela não é obrigada a te perdoar, mas você pediu perdão, é isso que importa. Ou se alguém te feriu, de repente essa pessoa já partiu, ela não está mais aqui, liberando o perdão para aquela pessoa, escreva uma carta para ela. Aí você vai ver, isso é libertador. De repente é o teu esposo que não está mais aí, a tua esposa, né? É algum familiar que já foi, ou até um amigo, uma amiga que já partiu e que você ficou com aquilo ali. Escreva uma carta para essa pessoa, pedindo perdão para ela, falando aquilo que você gostaria de dizer para ela. Peça para o Espírito Santo te dirigir e se liberte dessa prisão. Aceite o amor e o perdão de Deus, porque o Senhor, Ele está pronto para te perdoar. Por mais que essa pessoa não está mais aqui no físico, mas espiritualmente, o Espírito Santo te direciona que você faça esse ato de fé. E você vai ver que isso é libertador. Escreva uma carta para o teu pai que já morreu, para tua mãe que já morreu, um avô, uma avó, um tio, esposo, esposa, enfim. Escreva uma carta para essa pessoa, colocando ali as tuas dores, aquilo que você sentia, e coloca: eu te perdoo pela traição, eu te perdoo por isso que você fez, eu te perdoo por aquilo, por aquele outro. Depois você leia essa carta, quando estiver só você, nem que você tenha que ler para uma almofada, sair leia para uma árvore, faz de conta que aquela pessoa leia e fala para ela e diga: eu te perdoo. Nem que depois você rasgue a carta, coloca na água, no rio, faz o que você quiser, queima. Mas você vai ver que isso vai te libertar, que isso vai te desprender. E muitas pessoas estão presas, gente, em amargura de alma como Ana, mágoa, ressentimentos, rancores, ofensas. Isso está matando as pessoas. Quantas pessoas vão ao médico, fazem exames e não aparecem nada, e a pessoa diz: doutor, mas eu tenho dor, e o médico diz: mas não tem o exame, não tem nada. Isso é espiritual, gente. É espiritual, às vezes é falta de perdão, às vezes pode ser uma maldição hereditária, né? Uma opressão maligna. Ela precisa orar, né? Porque tem coisas que vêm sobre nós também, né, que são lançadas sobre nós, às vezes palavras que alguém fala para, né, que a gente não sabe, que as pessoas falam da gente, dizem, né, em casa, falam da gente, muitas vezes até pelas costas. Mas então anule isso, diga: Pai, se alguém proferiu palavras de maldição para minha vida, para minha casa, para minha família, para a vida dos meus filhos, para o meu casamento, para o meu trabalho, para tal área da minha vida, eu anulo esse mal, essas maldições, essas palavras malditas, Pai, em nome de Jesus. Faça isso. Muitas vezes a gente esquece, no momento de oração, de blindar a nossa casa, de blindar a nossa vida, os nossos filhos, os nossos cônjuges, de orarem por eles, de abençoar a vida deles, gente. Cercar eles em oração. E isso nós precisamos fazer, porque às vezes pessoas, gente, invejosas, com ciúmes, elas vão lançando palavras contra a gente, e elas estão semeando para a vida delas mesmas, porque elas vão colher tudo aquilo que elas lançarem de ruim sobre nós. Mas nós precisamos liberar perdão para essas pessoas e dizer: Pai, perdoa essas pessoas que falaram mal de mim ou que falam mal de mim. Pessoas que um dia me amaldiçoaram, que estão me amaldiçoando, que o Senhor tenha misericórdia delas, e eu anulo em nome de Jesus cada palavra que foi dita e lançada contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Faça isso. O Espírito Santo, gente, está nos movendo a nos blindar em oração, a nos guardar, a nos cuidar. Então, cuide da tua saúde emocional, mental, porque aqui é o campo de batalha espiritual e o diabo vai tentar minar, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas desce aonde? Começa aqui, ó. Jesus disse que começa aqui, desce aqui no coração, é gerado. Quando a pessoa fala, foi. Ela semeou,
ela plantou, ela falou. Então, guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Pai, que essas pessoas sejam livres, que os grilhões sejam quebrados, que as amarras que as prendem sejam destruídos em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam livres, libertas, abençoadas, que elas entendam o significado do perdão e do perdoar, Pai, de receberem o perdão, de aceitar o perdão do Senhor, que essas pessoas, Pai, aprendam a perdoar como Jesus ensinou a Pedro 70 vezes 7, que elas sejam libertas, abençoadas, que as portinhas das prisões, das gaiolas sejam abertas em nome de Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente. Manda esta mensagem para aquela pessoa que o Espírito Santo moveu o teu coração. Mande para ela, para que ela seja alcançada, para que ela seja abençoada e liberta como eu e você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.